Eu estou convencido que o jornalismo é mais do que nunca necessário. O jornalismo no sentido próprio da palavra e no sentido forte da palavra. A situação do jornalismo em Portugal é absolutamente triste, trágica, miserável. E isto por várias razões. Primeiro, para já, porque há pouquíssimos jornais, pouquíssimos diários. Estamos num país onde há quase, exagera um pouco, onde há quase tantos diários como no Luxemburgo. Segundo, jornais que têm níveis de venda extremamente baixos e, por conseguinte, têm poucos meios para terem equipas de redação importantes e para terem meios para praticar a grande reportagem, a investigação, tudo os géneros de jornalística que supõem deslocações, que supõem trabalhar durante vários dias para fazer um único artigo ou uma série de artigos e, portanto, a situação em Portugal é muito má. Portanto, o nível sempre foi baixo. E foi baixo por várias razões, porque os jornais sempre foram muito concentrados em Lisboa e no Porto, em termos de atualidade. Eram jornais extremamente mal distribuídos. Portanto, isto numa altura, nos anos 60, em que já havia rádio, em que já havia televisão, e, portanto, as pessoas já estavam ao corrente de uma atualidade mais fresca, mais recente, do que aquilo de que os jornais falavam. Portanto, isto é um velho problema e, portanto, isto reflete-se na prática jornalística e na qualidade dessa prática jornalística. Não esquecer também que Portugal é um país em que a televisão absorvia, mesmo agora antes do fenómeno da internet e de tudo isso, das redes sociais, em que a televisão já absorvia mais de metade das receitas publicitárias, o que não era o caso na grande maioria dos países europeus. E isto porquê? Porque havia rádios privadas antes do 25 de Abril, coisa que não existia em quase nenhum país europeu, havia apenas rádios públicas, porque a televisão em Portugal nasceu como uma empresa privada, com acionistas públicos e privados, e, portanto, foi uma televisão que nasceu ela desde o início com publicidade. Não se pode continuar a pensar em termos de imprensa escrita, ou mesmo de rádio, ou mesmo de televisão, não se pode continuar a pensar em termos de Portugal, portugueses em Portugal. Se um jornal for suficientemente largo, abrangente no tratamento da atualidade, em termos de qualidade e em termos de quantidade, é evidente que pessoas que sejam imigrantes nos Estados Unidos ou na Austrália, hoje com a internet, vão consultar o jornal português, o que não era o caso, o que não era possível antes fazer. E essa dimensão tem totalmente escapado aos editores portugueses, editores no sentido antigo da palavra, que agora se diz os publishers. É qualquer coisa que me espanta em Portugal. É com o número de licenciados em jornalismo, com o número de desempregados em jornalismo e até com o número de reformados de empresas de jornalismo, não haja grupos de pessoas que digam vamos a isto, vamos lançar jornais na internet, jornais digitais. Existem alguns, evidente que existem, que são muitas vezes órgãos de tendências ideológicas, de tendências políticas, do que propriamente de jornais realmente independentes no tratamento da informação. O drama português é uma grande centralização da vida política e da vida social e da vida cultural em Portugal, que no fim de contas resume-se antes do mais à faixa litoral norte, centro e norte do país, sobretudo a Lisboa e um pouco no Porto. E é, aliás, significativo de ver que os diários que hoje são publicados em Portugal são 2 diários em Braga, é um no Porto, é um em Viseu, outro em Aveiro, 2 em Coimbra, um em Leiria, depois atualmente já nem sei quantos, 3 em Lisboa, e depois há um jornal de muito pequena dimensão em Évora. Ponto final. No resto do país, todo o interior do país
E o sul do Tejo, com esta exceção em Évora, não há jornal diário. Não há, nem praticamente nunca houve jornais diários. Isto é significativo. E quando vemos o tratamento da informação nessa imprensa, é evidente que é uma imprensa que passa, antes do mais, sobre a vida governamental, a vida parlamentar, a vida política em Lisboa. Bom, é verdade que aquilo que disse agora precisava agora aqui de um certo número de nuances, de correções, por exemplo. O caso de Coimbra é interessante. Há o tradicional Diário de Coimbra, há já a antiga As Beiras, mas há também agora o Campeão das Províncias, como vespertino digital, e há, por outro lado, Notícias de Coimbra como jornal em linha de informação diária, não é? Portanto, isto é interessante porque, que eu saiba, não há mais nenhuma cidade do país onde haja 4 diários, como é o caso de Coimbra atual. 2 na forma tradicional, papel, mas que também estão na internet, também estão em versão digital, e 2 que já nasceram sobre a influência da nova tecnologia. E, portanto, esta informação muito concentrada geograficamente e muito concentrada nas temáticas que são abordadas, não interessam boa parte dos cidadãos deste país. É evidente que a informação em Portugal, a informação dita de caráter nacional, é terrivelmente influenciada e instrumentalizada pelo meio político. Sempre foi, mas é culpa dos jornalistas que aceitam ser instrumentalizados. E porquê é que eles aceitam? Porque é uma informação fácil. No que diz respeito à economia, é evidente que os média locais, regionais em Portugal, são médias que têm poucos jornalistas. Portanto, são redações que vivem muito na dependência do bem-querer dos meios políticos, da municipalidade, da junta de freguesia, mas que vivem, sobretudo, muito na dependência dos meios económicos locais. É evidente que se em Portugal houvesse diários, o que seria totalmente normal, que tivessem 200, 300 mil exemplares de vendas, de tiragem, e aquilo em que em português se diz a circulação, que nas outras línguas latinas se diz difusão, é evidente que a capacidade de resistência seria maior do que os jornais que têm as vendas que têm. Há jornais diários em Portugal que no distrito de Castelo Branco, no distrito da Guarda, portanto, da chamada Beira Interior, vendem 15 exemplares. Na medida em que vivemos num mundo cada vez mais inundado por todo o tipo de informações, vindo das fontes mais diversas. Agora, o jornalismo tem que ser repensado na medida em que houve uma multiplicação dos média, escritos, ouvidos, falados e televisivos, de imagem. Tudo isso o que isso significa? Que não só veio trazer outro tipo de fontes de informação, mas que revolucionou a própria maneira como se trabalhava num jornal, numa rádio e numa televisão. Portanto, o jornalismo será mais necessário do que nunca. Quanto aos jovens, é evidente que o que tem que se fazer é motivar também pelo tipo de artigos, pelo tipo de conteúdos e a maneira como são abordados, serem de natureza que, de facto, a juventude, os jovens possam voltar-se para esse jornal, para essa rádio, para essa televisão e não apenas para aquelas coisas que as atrai hoje fundamentalmente, que são precisamente as redes sociais, que é fundamentalmente, portanto, a internet.